Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão. Galera, saiu aí a entrevista, a coletiva na verdade do presidente Fábio Bentes. Todo mundo aguardava que fosse uma coletiva ao vivo, mas acabou sendo uma coletiva gravada, onde na coletiva eles colocaram exclusivamente, a Remo TV colocou exclusivamente as respostas do presidente Fábio Bentes, não colocou as perguntas. A gente não sabe qual foi o teor dessas perguntas, ou seja, ficou tudo muito no ar em relação a isso, mas ele foi respondendo e nessas respostas, pelo menos eu, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu tive a impressão de que a história estava se repetindo novamente, até mesmo na coletiva. Se vocês pegarem a coletiva pós-rebaixamento e pegarem essa coletiva pós-eliminação, vocês vão verificar que são os mesmos pontos que ele coloca, são os mesmos problemas e as mesmas virtudes. Tudo igual, tudo igual. Ele menciona que um dos problemas foi o Gusmão não ter percebido algumas atitudes de alguns jogadores a tempo. Falou também que eles tiveram uma leitura que foi errada, uma leitura sobre a mudança do Bonamigo, se seria válida naquele momento, se eles esperaram demais, tiveram a leitura errada novamente como eles tiveram no ano passado, ou seja, tudo igual. Falou também sobre as 6 finais, que nessas 6 finais foram 3 títulos. Gente, os 3 títulos foram o Campeonato Paraense e a Copa Verde. Campeonato Paraense e Copa Verde. Campeonato Paraense e Copa Verde. Não teve nenhum título de expressão. Não teve nada. Não teve absolutamente nada. E sempre se vangloriando de ter sido positivo nesse sentido, porque chegou em 6 finais, porque isso. O time do Remo, o clube do Remo, não é um clube estruturado para chegar em finais. Ele tem que ser um clube estruturado para conquistar essas finais, conquistar os títulos e não simplesmente chegar na final. Então, assim, muitas coisas que ele falou, como eu já falei, ele falou na coletiva passada. É só pegar a coletiva e fazer uma comparação que vocês vão ver que ele está falando exatamente a mesma coisa. Falou sobre ter tempo agora para fazer um planejamento. Falou inclusive que os integrantes da comissão irão sair todos, inclusive aí Pandolfo e João Galvão, vai todo mundo sair. Ele vai trazer uma nova estrutura de futebol para o ano que vem no Clube do Remo. Vamos aguardar para ver o que vem por aí, porque sempre que se monta uma nova estrutura de futebol, sempre que se tenta fazer algo novo, sai pela culatra, o tiro sai pela culatra e acontece o que aconteceu esse ano novamente. O Clube do Remo está aí sem calendário. Ele falou inclusive sobre a Copa Verde, que precisa aí de cerca de 75 dias. Então aqueles que ainda estavam esperançosos pela Copa Verde por causa do calendário, não fiquem, gente. Há muito tempo eu estou falando, não vai ter Copa Verde, não tem tempo hábil para isso. Tem toda uma situação, toda uma verificação, toda uma estruturação de campeonato que precisa ser feito antes mesmo que os jogos comecem, e para isso precisa de tempo, e esse ano o tempo é curto. Então lá atrás, quando eu falava, olha, tá acontecendo a mesma coisa do ano passado, tem que abrir o olho, tá acontecendo a mesma coisa do ano passado, vamos ficar sem calendário? Tá aí. O Clube do Remo hoje, nesse momento, está sem calendário. E o presidente Fábio Bentes, o próprio presidente Fábio Bentes, fala sobre a equipe não ter percebido, talvez, antes essa situação. O presidente Fábio Bentes, isso já está acontecendo desde o ano passado. Não deu para aprender? Não deu para perceber que é exatamente a mesma coisa? Pelo amor de Deus. Aí começa a questão política também, a questão eleitoral. Assim como teve aí uma live do Magnata lá no canal Tudo Nosso Nada Deles, o presidente Fábio Bentes aproveitou esse momento também para se defender sobre algumas acusações que foram feitas pelo próprio Magnata nessa live. Para quem assistiu, eu confesso que eu não assisti, mas para quem assistiu, fica aí a informação de que houveram acusações nessa live, que elas foram aí, algumas delas pelo menos, foram rebatidas aí pelo presidente Fábio Bentes em relação ao que acontece dentro do Clube do Remo. O fato é que o Leão está sem calendário, o fato é que o Leão está com tempo para tentar elaborar um projeto que preste, mas para isso o presidente Fábio Bentes e sua comissão precisam entender que não entendem de futebol. E se não entendem de futebol,
precisam procurar ajuda. Não é feio procurar ajuda. Procure ajuda de quem sabe, de quem entende de estrutura de futebol e de planejamento. Procura essa ajuda agora. Aproveita que ficou sem calendário, e mesmo assim sem calendário, de acordo com o presidente, foi um ano positivo, foi uma temporada positiva, não vi onde isso, mas foi muito positivo, está sendo muito positivo, não está sendo, mas aproveita que está sem calendário agora e vai atrás de alguém que conheça de futebol, vai atrás em clubes de série A e B, que tem uma certa estrutura, para saber como eles chegaram nessa estrutura, como eles começaram a entender o futebol. Procura saber, procura passar uma semana, 2 semanas lá dentro desses clubes para poder entender qual é a visão de futebol, o que o presidente precisa saber, o que os seus dirigentes precisam saber, o que o executivo de futebol realmente faz, o que o gerente de futebol faz, se for manter essa mesma estrutura, se não for manter, se for mudar, precisa ver o que precisa ser criado para que essa estrutura rode. Criou-se aí o cargo de executivo e de gerente de futebol e esses cargos não rodaram. Até hoje não se sabe o que fazia o João Galvão e o Ney Pandolfo dentro do Clube do Remo. Então, esse tipo de situação não pode se repetir. Não pode se repetir e isso precisa ser verificado. Agora, voltando à questão política, gente, infelizmente ou felizmente, nós temos aí uma bipolaridade criada nessa questão política do Clube do Remo. Ano que vem é o último ano de mandato do presidente Fábio Bentes. O magnata já começou a sua política agressiva para tentar ganhar a eleição do ano que vem. Em consequência disso, o presidente Fábio Bentes já começou a sua defesa, digamos assim, sobre as primeiras acusações que já começaram a ser criadas. Ou seja, entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, a coisa só roda e o círculo vicioso continua. Precisa de alguém novo, precisa de alguém que não seja de dentro dessa politicagem do Clube do Remo para trazer coisas novas. Esse alguém precisa ouvir a torcida. Precisa ouvir a torcida. A torcida precisa ter voz dentro do Clube do Remo, assim como o Condel tem, assim como os diretores têm, assim como o presidente tem. Por que não criar um conselho do torcedor? Um conselho do torcedor para que o torcedor se sinta representado dentro do clube do coração. A torcida, o Fenômeno Azul, está sempre em cima, sempre junto com o Clube do Remo. Então ela tem o direito de ter voz ativa dentro do clube. Pensem nisso, comecem a reestruturar dessa forma, trazendo o torcedor para perto, entendendo e ouvindo o que o torcedor tem a dizer. Tem muito torcedor que é zoeiro, tem muito torcedor que fala sem entender, mas tem torcedor que sabe o que está falando, tem torcedor que às vezes dá uma ideia boa. Por que não ouvir? Por que é tão difícil isso acontecer? Então, precisa ter o torcedor mais perto, precisa ter mais clareza e transparência. Clareza e transparência eu estou falando sobre principalmente o borderô. Isso precisa ser feito com mais transparência, com mais detalhes de informação para que o torcedor entenda como está o seu clube de verdade. Até hoje, ninguém sabe realmente como está o clube. A gente só vai saber agora, numa situação como essa, porque um começa a acusar o outro, um começa a mostrar o podre do outro, o outro começa a se defender, aí começam a surgir murmurinhos, começam a surgir informações desencontradas em grupos e assim por diante. Então, se é para pensar em planejamento, se é para fazer um planejamento que preste, é para começar já. E é para começar tendo a humildade e a clareza de entender que a torcida faz parte disso. E se ela faz parte disso, ela precisa ter voz ativa. Sim, voz ativa. Não é que vai botar toda a torcida lá, não é isso. Façam um conselho do torcedor, busquem representantes para esse conselho, ouçam o que esse conselho tem a dizer. Por quê? Porque esse conselho vai buscar informações com a torcida, vai verificar como é que está o ambiente externo do clube. Isso é necessário, isso é importante, até para dar o start quando for necessário,
Por exemplo, a torcida há muito tempo vinha dizendo troca, troca, troca. Esperou até o último minuto do segundo tempo, trocou, já era tarde, trouxe um treinador que a torcida também não queria, porque já sabia que ia dar errado. Foi lá, trouxe o treinador não deu certo, o planejamento foi furado, o Clube do Remo mais uma vez em uma desclassificação. Parem para pensar e entender que isso também pode ser importante. Parem para entender que o planejamento ele tem que ser sério, ele tem que ser assertivo. Não é um planejamento de vamos ver lá na frente se der merda a gente muda. Não, ele tem que começar certo. Pelo menos a tentativa de começo ela tem que ser a mais correta possível, porque lá na frente o que dá para fazer é ajuste e não mudar totalmente, como é o que tem sido feito dentro do Clube do Remo. Começa um planejamento de uma forma, lá na frente ele muda totalmente e sempre dá problema. Nunca, quase nunca dá certo. Então, presidente Fábio Bentes, Clube do Remo, comecem a entender isso. O Remo só vai mudar de fato, como ele falou, o Remo precisa de 5, 6 anos de estruturação. Ele falou muito de estruturação administrativa. Beleza, esse é o discurso do presidente Fábio Bentes no momento. Por quê? Porque o futebol é zero. O futebol está lastimável. Essa é a verdade e ele chegou a falar isso, inclusive. Que assim como ele está dando muita importância para poder sanar as dívidas do clube, deixar o clube mais estruturado administrativamente, às vezes o futebol fica de lado. Então, se você não consegue administrar as duas vertentes, as duas frentes de forma igual, contrate alguém que entenda de futebol e que te ajude a administrar essa vertente do futebol ao teu lado, mas que entenda realmente de futebol, que saiba o que está falando, que tenha cursos na CBF, por exemplo. A CBF está aí com um monte de curso. A pessoa tem que ter um curso da CBF, porque pelo menos ela está iniciada no ramo do futebol, ou um ex-jogador que tenha essa noção, que entenda de clube do Remo e que possa te ajudar a administrar. Se você não consegue só, Fábio Bentes, comece a delegar essas funções, porque aí isso vai te ajudar e você não vai estar de novo no próximo ano dando esse mesmo tipo de coletiva com as mesmas desculpas, tá? Então começa a pensar nisso. É isso, galera. Essa foi a avaliação aí dessa coletiva do presidente Fábio Bentes. A gente vai ficando por aqui, tá? E no decorrer aí da semana, se acontecer alguma coisa, no máximo, na minha opinião, nessa semana o que vai acontecer são mais de